Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a atmosfera. Você já sabe que o gás oxigênio utilizado na nossa respiração é tirado do ar atmosférico. Mas você sabe dizer quais são os outros gases que compõem o ar atmosférico? Podemos observar nesse gráfico que o ar atmosférico é uma mistura de gases. E o gás em maior quantidade é o nitrogênio. É isso mesmo, não é o oxigênio. O nitrogênio chega a cerca de 78% do ar, enquanto que o oxigênio chega a 21%. Esse 1% de outros são outros gases, como o gás carbônico e o gás argônio. Vamos falar agora sobre as camadas da atmosfera, que são 5. A primeira camada é a camada mais baixa da atmosfera. É a que fica mais próxima da crosta terrestre. É chamada de troposfera. Ela tem, em média, 15 quilômetros de altitude. É nela que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, raios, furacões. É nela também onde os meios de transporte aéreo se deslocam e onde nós vivemos e retiramos o nosso oxigênio. Acima da troposfera está a estratosfera, que vai de 15 quilômetros de onde terminou a troposfera e vai até mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Nessa camada há uma pequena quantidade de oxigênio, que não é suficiente para a nossa respiração. Há também maior concentração de gás ozônio, formando a camada de ozônio, com cerca de 30 km de espessura. A camada de ozônio, pessoal, ela absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que provocam sérios danos aos seres vivos, como, por exemplo, câncer de pele. A próxima camada da atmosfera é a mesosfera, que vai dos 50 quilômetros de onde terminou a última camada até cerca de 80 quilômetros de altitude. É a região mais fria da atmosfera. Em seguida, nós temos a termosfera, também conhecida como ionosfera, que vai dos 80 quilômetros de onde terminou a última camada até cerca de 500 quilômetros de altitude. A energia do Sol faz a temperatura nessa camada aumentar com a altitude. Por isso, é considerada a camada mais quente. É nessa camada também que ocorre a aurora boreal. A última camada da atmosfera é a exosfera, formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Ela começa mais ou menos 500 quilômetros de onde terminou a última camada e não tem um limite superior definido. É nessa camada que orbitam os satélites artificiais. A presença da atmosfera é fundamental para impedir que a Terra perca energia térmica para o espaço, ou seja, que ela perca calor. A atmosfera ela atua como uma estufa que contribui para a manutenção da temperatura na Terra. É por essa característica que se fala sempre em efeito estufa. Mas graças a isso, a temperatura na superfície do nosso planeta fica em torno de 14 graus Celsius. E sem esse efeito, estima-se que a temperatura seria cerca de menos 18 graus Celsius, o que tornaria impossível a existência de vida no nosso planeta. Vamos observar nesse desenho como funciona o efeito estufa? Então funciona assim, ó. Parte da energia do Sol, ela é absorvida pela superfície da Terra. Parte dessa energia é refletida pela Terra e volta para o espaço. A outra parte não volta para o espaço, devido à presença dos gases do efeito estufa, que aquece a nossa superfície. Até aqui, pessoal, está tudo perfeito. O problema é quando há um aumento da concentração de alguns gases, como por exemplo o gás carbônico, que intensifica o efeito estufa. Na próxima aula, pessoal, nós falaremos sobre a poluição do ar atmosférico. Por hoje é só. Um grande abraço. Tchau!